Fala galera, estamos aqui mais uma vez agora para falar um pouco mais sobre a fita aí de DNA. Vamos falar sobre a sua estrutura de uma forma mais aprofundada e, é claro, sobre os nucleotídeos. Os nucleotídeos que são aí como se fossem os tijolos que permitem a construção aí da fita de DNA. Claro, esses nucleotídeos também estão presentes lá na fita de RNA. Mas isso é assunto para os próximos vídeos, tudo bem? Esse nucleotídeo, pessoal, ele tem aí três elementos fundamentais. O primeiro deles é o fosfato, é o grupamento fosfato, certo? Representado aqui pela letra P. Também temos um açúcar, que no caso do DNA, importante essa informação, no caso do DNA é chamado de desoxirribose. Aliás, o desoxirribose aí, letra D inicial, é o que dá o nome ao DNA. E também temos aí nesse nucleotídeo uma base nitrogenada. Temos 4 bases nitrogenadas no DNA, pessoal. Por isso que eu coloquei aqui uma interrogação, porque a partir da base nitrogenada, das suas diferenças, é que a gente vai ter a construção da fita de DNA. Falando um pouco sobre o nosso açúcar, sobre a desoxirribose. Bem, primeira informação importante. A desoxirribose possui em sua estrutura aí 5 carbonos. E esses 5 carbonos, pessoal, eles são enumerados de 1 a 5. Perceba aqui, primeiro, que o quinto carbono está ligado direto ao grupamento fosfato. Esse posicionamento, essa enumeração é muito importante para a gente entender lá aquele conceito de 3 linhas, 5 linhas, 5 linhas, 3 linhas. Outra informação importante sobre a desoxirribose. Sabe por que é desoxirribose? Vamos para cá, para essa figura. Perceba aqui, pessoal, que nesse hidrogênio aqui a gente tem uma molécula de oxigênio, correto? Mas esse outro hidrogênio aqui, ele não tem. Então, o desoxi aí que dá nome ao açúcar é exatamente por isso, porque no carbono de número 2 aqui não tem o oxigênio. Então, desoxi é como se fosse desoxigenação, ou seja, está faltando oxigênio lá para o carbono número 2, certo? Então, desoxi por isso, bem simples, bem fácil, certo? Bem, falando agora um pouco sobre as bases nitrogenadas. Como eu já tinha dito, a gente tem 4 bases nitrogenadas aí no DNA. São elas chamadas da seguinte forma. Temos a adenina, a guanina, timina e citosina. Bem, você já pode perceber aqui que elas possuem estruturas que são muito parecidas. E é exatamente por isso, por ter essa estrutura aí, que elas ainda são classificadas. Por exemplo, essas duas estruturas aqui, da adenina e da guanina, que tem 2 anéis, elas são chamadas de purinas. Isso por quê, pessoal? Estrutura química. Esses 2 anéis aqui são formados por essa substância. São formados por uma substância chamada de purina. A timina e a citosina só possuem um anel, isso você já percebeu também. Elas são chamadas de pirimidinas, exatamente a mesma coisa. Esses 2 anéis são formados por uma substância chamada de pirimidina. Bases nitrogenadas, pessoal, elas são extremamente atraídas umas pelas outras, mas ao contrário da situação atual, ela só tem um parceiro, ela se liga só a um. E como é que isso acontece? Uma adenina só se liga a um dos outros nucleotídeos. O par da adenina é a timina. A timina com a adenina, pessoal, para ser ligado, elas vão formar 2 pontes de hidrogênio. Então, só sobrou aqui agora a guanina com a citosina. É o mesmo processo, elas vão se ligar entre si por também pontes de hidrogênio. A grande diferença é que entre a guanina e a citosina a gente vai ter 3 pontes de hidrogênio. Isso significa o que, pessoal? Que em uma fita de DNA, se a gente tiver mais citosina e guanina, porque são complementares, essa fita de DNA ela vai ser mais estável. Ela vai ser mais difícil de ser aberta lá pela helicase, certo? Se vocês lembram
da replicação, quem abre a dupla fita é a helicase. Isso acontece porque na guanina e citosina tem mais pontos de hidrogênio, vai ser mais difícil de quebrar. E aí a gente tem um macetezinho para lembrar qual nucleotídeo que faz par com o outro. A gente usa o nome de dois cantores brasileiros. No caso da adenina e timina, a gente tem o famosíssimo Agnaldo Timóteo, certo? Adenina de Agnaldo e T da timina de Timóteo. E aqui para guanina e citosina a gente tem a grande Gal Costa, certo? O G de Gal é a guanina e o Costa é a citosina. Então sempre lembrar, Agnaldo Timóteo, adenina, timina, Gal Costa, guanina, citosina. Com isso a gente não consegue esquecer. Então como é que é localizado, como é que é organizado a fita de DNA? Temos aqui uma adenina, a gente já sabe que a adenina ela se liga à timina por duas pontes de hidrogênio, mas não é só essa ligação que acontece na fita de DNA, pessoal. A gente também tem uma outra importante ligação chamada de ligação fosfodiéster. O que é essa ligação fosfodiéster? Eu coloquei aqui novamente a figura com o demonstrativo dos 5 carbonos da nossa desoxirribose. Então perceba o seguinte, para esses dois carbonos aqui principais, temos o carbono de número 5 aqui, carbono 5' e o carbono 3', posicionado aqui. Mesma coisa a gente vai ver aqui, o 3' está aqui embaixo e o 5' está aqui. A ligação fosfodiéster, pessoal, é exatamente isso. Quando a gente tem o grupamento fosfato, onde está o carbono 5', ele sempre vai ser ligado ao carbono 3' do nucleotídeo adjacente. Não esquecer essa informação que é muito importante. Carbono 5', ponta do carbono 5', se liga ao carbono 3' do outro nucleotídeo. E assim que se segue a nossa dupla fita de DNA, certo? Imagine aqui que a nossa fita é original, digamos assim, e essa outra que vai ser formada. Então nossa DNA polimerase vai fazer o quê? Vai pegar os nucleotídeos e vai ligando um ao outro. Perceba que a gente pegou aqui uma citosina e ligou a guanina, certo? 3 pontos de hidrogênio e assim vai ocorrendo sucessivamente. Repetindo então, pontes de hidrogênio de uma base nitrogenada a outra, a gente vai ter a ligação fosfodiéster, que quando a gente pega o carbono 5' que está no grupamento fosfato, ligando ele ao carbono 3' do outro nucleotídeo, certo? É um fosfato ligado a um açúcar, ligação fosfodiéster. E agora, a gente sempre falou lá naquele sentido 5', 3'. É aqui que está a chave para a gente entender. A gente também falou aí que a fita de DNA ela tem polaridade inversa, que ela é antiparalela. Lembra lá que a gente falou na replicação que a gente tem um sentido 5', 3', que a DNA polimerase só trabalha nesse sentido, pessoal? Nossa primeira fita aqui. Qual é a extremidade? Qual é o carbono que sempre vai ficar livre aqui? Ora, é o carbono 5. Então, esse carbono 5 vai ficar na extremidade da nossa primeira fita. Nesse lado de cá, quem é que está livre aqui? Se a gente for lá olhar para essa figura aqui, quem está livre aqui é o carbono 3'. E a mesma coisa ocorre no outro lado. Quem é que está livre aqui? O 3'. E aqui, no grupamento fosfato, é sempre o 5'. Agora, olha de novo para a figura. Não formou o mesmo sentido? Ó, 5, 3 e 5, 3. É isso aí, então, pessoal. Bem tranquilo o vídeo. Mais uma vez, as referências que a gente usou da introdução à genética do Anthony J.F. Griffiths, das páginas 229 a 234. Peço então a você, se você gostou aí desse vídeo, deixa o seu joinha, não se esqueça de se inscrever no canal,
aqui está o nosso último vídeo aqui do canal. A gente falou sobre a replicação do DNA. É muito importante que você veja esse também, para que tenha um entendimento de uma forma completa. Todas as redes aí que a gente tem associadas ao canal, e também minhas também, estão aí na descrição do vídeo. Então veja lá. E é claro, agradeço a você por ter visto o vídeo até o final. Um grande abraço e até a próxima.